Olá, sou a professora Vanderly Cunha de Lima, mestre em ensino de ciências e matemática. Na aula de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre os conteúdos no ensino de ciências. Conhecemos por conteúdos todos os conhecimentos que são ensinados e aprendidos em cada área de ensino. Os conteúdos, eles estão presentes no cotidiano escolar, seja do professor ou do aluno. E a sua abordagem depende e muito da concepção de ensino que cada professor detém. É sabido que tradicionalmente o ensino de ciências em nosso país, ele se deu a partir do ensino de conteúdos conceituais apenas. Porém, a nossa sociedade atual demanda uma formação global do indivíduo, sendo assim necessário mudar o enfoque do ensino de conteúdos, prevendo e privilegiando suas três dimensões. Então, uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares. Ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como um fim em si mesmo, o que se propõe é que o ensino seja visto como um meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam participar, produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. As dimensões do conteúdo que se deve propor e que se deve trabalhar no ensino de ciências são conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. São aqueles construídos no decorrer dos tempos pela humanidade, incluindo os fatos, princípios e conceitos. Geralmente, os conteúdos conceituais são aprendidos de forma memorística, pois eles possuem um caráter concreto e decisivo. Tradicionalmente, eram somente esse tipo de conteúdos que eram ensinados. E como vimos na aula anterior, eles eram ensinados de forma a que o aluno memorizasse o que foi ensinado, o que havia nos livros textos e reproduzisse aquilo de forma igual. Mas o novo enfoque que se tem para o ensino, nesse novo enfoque, esse conteúdo conceitual, apesar de ser uma aprendizagem memorística, ela é vista como uma aprendizagem que vai facilitar ou que vai contribuir para uma nova aprendizagem. Então, dessa forma, se estabelece relações significativas entre fatos para que seja possível a construção de conceitos e de princípios. E vai depender da quantidade de informação, vai depender dos materiais que serão utilizados e também do grau de organização interna que cada aluno possui para aprender. Segundo Pozo, os professores devem levar em consideração a idade dos alunos e a sua capacidade de memória quando vai propor o ensino de conteúdos conceituais. Conteúdo procedimental. O conteúdo procedimental, ele já está inserido dentro do conteúdo conceitual. Quando a gente está ensinando conceitos, automaticamente também estamos ensinando procedimentos. O que acontece é que muitas vezes o professor não percebe que está fazendo esse movimento de ensinar também o procedimento. Os procedimentos, eles são aprendidos principalmente mediante a realização contínua das ações que compõem o procedimento em situações significativas. Isso significa mostrar o que o aluno deve saber fazer e como é que se ensina, então, esses procedimentos. Dentro dessa nova perspectiva de ensino, desse novo enfoque, através da observação, da experimentação e do registro, quando fazemos esse movimento
com as crianças, nós estamos trabalhando com conteúdos procedimentais. Estamos ensinando às crianças quais são os procedimentos para atingir o conhecimento científico. Quando o professor ensina procedimentos, ele está ensinando o aluno a pensar e a produzir conhecimentos. Isto é fundamental, porque favorece a retomada dos conhecimentos que tradicionalmente foram excluídos do processo de ensino. O que significa isso? Que tradicionalmente se ensinava um conceito pura e simplesmente e deixava à deriva todo esse processo que ocorre durante essa construção do conhecimento científico. São aqueles que correspondem aos valores, às normas e às atitudes atribuídas ao conhecimento construído pela criança. Ou seja, eles mostram como o indivíduo deve ser. A escola é um ambiente socializador e gerador de atitudes. Então, os conteúdos atitudinais estão presentes dentro da escola. Eles permeiam todo esse conhecimento escolar. E do ponto de vista pedagógico, a aprendizagem de valores e de atitudes é muito pouco explorada, visto a sua complexidade. E o professor tem que se atentar, porque mesmo ele não percebendo, ele está ensinando valores e atitudes quando ele está realizando esse processo de ensino com seus alunos. A escola transmite valores explícita e implicitamente. Foi o que eu disse. Mesmo o professor não percebendo, ele está transmitindo valores, através dos seus atos, através dos seus exemplos, através inclusive da sua postura, ele acaba passando valores para os seus alunos. Então, é necessário que o professor tenha uma postura crítica em relação àqueles valores que ele vai transmitir ao seu aluno, aquilo que ele deseja que o aluno aprenda. E isso acontece mediante as atitudes cotidianas que cada professor acaba tendo durante a sua aula no decorrer dos dias. Portanto, a gente pode perceber que trabalhar com as 3 dimensões do conteúdo, ensinar conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal, não é uma coisa simples e demanda do professor muito mais empenho, muito mais trabalho, porque nesse processo o professor acaba sendo a figura-chave no desenvolvimento das atividades. E o que significa isso? Significa que o professor ele tem que estar atento porque ele, através do seu processo de ensino, vai favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos, o desenvolvimento de sua autonomia intelectual e também o desenvolvimento da sua autonomia moral. Isto porque, dentro dessa perspectiva de ensino, haverá uma forma de cooperação e de interação entre esses alunos, E também o professor, nesse processo, precisa entender que o erro, ele não é negativo. O erro, ele faz parte da aprendizagem e é ele que vai apontar quais são as novas intervenções que o professor deve fazer para que o aluno consiga atingir a sua aprendizagem. Portanto, para o professor, além de planejar o que é que ele vai selecionar de conteúdo conceitual, como é que ele vai ensinar, então qual o procedimento que ele vai estar ensinando para os seus alunos para a aquisição desse conhecimento científico, quais são as atitudes, os valores que ele deseja que seus alunos aprendam com esse conteúdo, ele também vai ter que pensar durante o seu planejamento como é que ele vai avaliar o seu aluno. Porque se eu proponho ao meu aluno observar, experimentar, refletir, discutir, registrar, eu não posso, ao final de todo esse processo, dar uma prova de questões onde ele tenha que responder a perguntas de acordo com o que existem nos textos dos livros ou de acordo com aquilo que eu desejo que ele responda.
Então, precisa se rever também a forma de avaliação. Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Dentro também desse processo, a gente vai ver que as inter-relações em sala de aula acabam se ampliando. Se tradicionalmente a gente via simplesmente a relação professor-alunos e aluno-professor, a partir desse enfoque de ensino, a gente vai ampliar isso tendo relação aluno-aluno e alunos-alunos. Portanto, as atitudes de um professor que assume uma postura de ensino de conteúdos dentro das 3 dimensões, ela vai ser diferenciada da postura de um professor que assume o ensino tradicional. Pense nisso. Como é que você deseja que os seus alunos aprendam? Como é que você deseja realizar o ensino na sua sala de aula? E termino a aula de hoje deixando esse questionamento para vocês. Espero que aproveitem o pouco que foi falado e ampliem seus conhecimentos a partir do texto teórico e das indicações feitas em todo o material. Até a próxima aula.